O grande dilema das redes sociais é exatamente esse, é a distorção de quem eu sou em busca da aprovação do outro. Há um tempo atrás era muito fácil olhar para as relações e separar as relações virtuais das relações reais, os sentimentos virtuais dos sentimentos reais. Hoje o conceito de amigo virtual ele se perdeu e amigo é amigo. Hoje a pessoa conhece uma outra na rede social, nem sabe onde a pessoa mora, não conhece a pessoa, nunca nem viu pessoalmente, mas considera amigo, a ponto dos sentimentos serem envolvidos de uma forma que realmente acredita sim em uma amizade. Hoje, o virtual e o real eles estão se confundindo. As pessoas não estão conseguindo separar suas relações do que é real, do que é fantasioso, do que é certo, do que é errado, baseado nas redes sociais. E de certa forma, é difícil a gente entender até onde uma relação ela é virtual, até onde um sentimento ele é virtual e até onde ele é real. Na verdade, se pararmos para pensar, hoje o real e o virtual se confundem muito, né? A mesma pessoa que prega uma felicidade nas redes sociais é a mesma pessoa que está sofrendo dentro de um quarto, é uma pessoa que está sofrendo dentro de uma casa. E o ser humano foi criado para viver em sociedade. O ser humano ele foi feito para ter esse contato com outro indivíduo, para olhá-lo, para ter esse sentido do toque, do afeto, do carinho, da empatia, da troca, da reciprocidade. Isso faz parte do ser humano, isso faz parte do indivíduo. Se por um lado viver em sociedade foi o que trouxe os males para o ser humano, por outro lado também viver em sociedade foi o que trouxe os benefícios para esse indivíduo, né? A troca de carinho, a troca de afeto, essa relação de sociedade como um todo é muito importante. Existe um filme que eu acredito que muita gente já assistiu, chamado Náufrago, com Tom Hanks. Depois de um tempo que ele sofre o náufrago, já perdendo as esperanças de que alguém poderia socorrer ele na ilha deserta, ele então faz com a bola de vôlei, ele pinta um rosto onde ele chama de Wilson, porque era a marca da bola, e daí ele faz essa relação de amizade. E nessa relação entre ele e a bola, ele e o amigo fantasioso, ele discute, ele conversa, ele reflete com essa bola, né, com esse amigo, né, um amigo imaginário, um amigo que ele criou, um amigo em que ele vai discutir. Por quê? Porque o ser humano ele precisa dessa relação, ele precisa de conversar, ele precisa ter um contato com o outro, ele precisa refletir, ele precisa dessa troca. O grande problema é quando essas trocas começam a ser superficial. É só a gente pensar em pessoas que de repente falam que estão com algum tipo de doença muito séria, ou né, que comete suicídio, ou de repente um casal que se separa, e as pessoas vão olhar e vão dizer assim: puxa, mas eu pensei que ele estava tão bem, eu pensei que ela estava super bem. E aí você pergunta: mas por que você pensou que estava bem? Ah, porque ontem ela postou uma foto e estava tudo bem com ela, porque essa semana eles foram jantar junto e eles tiraram uma linda selfie junto. E aí a gente começa a julgar a felicidade do outro baseado naquilo que eles postam nas redes sociais. Isso é muito comum. Isso só mostra o quanto nossas relações do virtual estão ocupando o espaço do real. Então entenda, o ser humano ele necessita dessa troca, ele necessita dessa empatia. As redes sociais hoje ela é fundamental, seja para o trabalho, seja para fazer amizades, para manter amizades, seja para manter informação. Hoje é muito mais fácil você falar para uma pessoa onde você está. As redes sociais ela é muito importante, ela desempenha um papel muito importante na sociedade, mas a gente precisa entender que ela não desempenha um único papel na sociedade. Então assim, ela desempenha um bom papel, um grande papel, depende de como usar, né? E aí a gente precisa pensar que as redes sociais e a internet por si só, ela não é boa nem ruim, né? O que vai definir se a rede social e se a internet é boa ou é ruim é a forma como utilizamos isso. E a gente precisamos entender, estamos utilizando de uma forma saudável e mantendo nossas relações, ou nós estamos confundindo o real com o virtual? Então a gente precisa pensar até que ponto o virtual ele se mistura com o real. É só a gente pensar que
Pessoas que usam as redes sociais de forma exagerada, elas têm até 3 vezes mais chance de desenvolver a depressão, por exemplo, e elas são pessoas que se sentem mais sozinhas. Então, como é que uma pessoa que fica nas redes sociais exatamente para fazer amigos, para compartilhar suas vivências, para ver as vivências do outro, elas podem se sentir mais tristes, elas podem se sentir mais sozinhas? A primeira explicação e mais óbvia dela é medir a felicidade das redes sociais com a minha vida, ou medir a minha vida com as redes sociais. Então, assim, eu vejo a família do cara que postou lá que ele tá super feliz, né? A família perfeita. A família que não tem briga. Existe caso de pessoas, de famílias que se reúnem numa festa e tem discussão, tem briga, né? A tia fala do sobrinho, o sobrinho não gosta da tia, aquela confusão, mas na hora da selfie tá todo mundo sorrindo. Então tá lá um indivíduo que fica mexendo nas redes sociais, compara a vida dele com as redes sociais e diz assim: eu queria uma família igual a dele. Então, a primeira e mais óbvia explicação é essa comparação. O indivíduo comparar a sua vida com a falsa felicidade das redes sociais. Um segundo ponto que a gente pode pensar é a necessidade de aprovação do outro, porque muita gente que faz uso das redes sociais de uma forma exagerada, ela busca essa aceitação, ela busca essa aprovação. Então, quando ela posta uma foto, ela não está postando a foto porque ela gostou da foto, porque ela achou bacana, não, mas ela quer que o outro aprove aquilo que ela postou, né? Então, as pessoas elas são muito frustradas porque às vezes elas postam e não tem nenhuma curtida, não tem nenhum like, não tem nenhum comentário, ninguém falou que ficou legal e essa pessoa vai lá e apaga essa foto por causa disso. E aí a gente precisa pensar que déficit emocional é esse ao ponto de eu querer que o outro me aprove. Então não é mais a minha aprovação. Existe uma distorção do eu, de quem eu sou, né, do que eu gosto, do que eu quero. E aí eu vivo em prol que o outro ache de mim. Ou como é que o outro vai me ver, né? Se o outro vai curtir o que eu vou comentar, que eu vou compartilhar ou não. Se o outro vai curtir a foto que eu vou postar ou não. E aí vamos imaginar, porque essas pessoas buscam a aprovação de um indivíduo que talvez nem saiba quem é essa pessoa. São pessoas que buscam a aprovação do outro, sendo que o outro não sabe quais são o seu sofrimento, que tipo de sentimento você tem, o que passa pela tua cabeça, não conhece a tua história, talvez conheça teu momento, e aí talvez, porque de repente só foi uma foto que viu e curtiu e não quer saber da tua vida. Então a gente precisa entender por que esses indivíduos eles buscam essa aprovação do outro, de um outro desconhecido.